Olá, Boa noite, sejam sejam bem-vindos. bem-vindos. Acharam que iam ficar livres de nós De porque a jeito Jornada nenhum. Família Forte acabou ontem? Não, continua a Semana Família Forte. A gente está aqui de novo com vocês, porque graças a Deus conseguimos um convidado muito especial para vir falar de um tema importantíssimo, necessário e gostoso de ouvir também. Hoje nós teremos convidado especial, não seremos só eu e o Tiba aqui, né? E queremos dar as boas-vindas a vocês também. Nós vamos revelar também aqui, pegamos a lista já na Hotmart, daqueles 30 primeiros que ganharam a Masterclass Eduque Melhor Seu Filho, conhecendo seu temperamento. Né? A gente fez ontem esta ação para aqueles que estavam no grupo dos interessados pelo curso Família Forte. Então, temos já o nome dos que foram os 30 contemplados, tá bom? Vamos revelar mais para o fim, Tiba. No meio da live. Você quer revelar agora? Pode ser. Podemos. Está no Vamos, seu pessoal aí, que a Isa vamos mandou lá, a já lista, pego tá? Então, eu aqui. sei que vocês estão ansiosos para saber quem foi que ganhou. Ai, mas eu não estava no início da live, e agora? Não fiquei sabendo se eu ganhei ou se eu não ganhei. Não tem problema. Eu vou colocar depois lá nos meus stories a lista para vocês ficarem sabendo também, tá? Mas a gente ficou de divulgar aqui nesta live hoje, então vamos cumprir com o combinado, tá bom? Vamos ver se o seu nome tá aqui, hein? Ó, tá aqui o primeiro de baixo para cima, tá? Ó, 21,52. Perfeito. Foi a primeira compra. Então, a primeira pessoa que comprou o curso Família Forte vai integrar a equipe com a gente aí, né? O grupo. Olaviano Pereira Neto, que ganhou o brinde. Também o Luciano, segundo lugar. Segunda, Luciano Souza. Terceiro, Thaís Fornari, que Thaís legal. Fornari. Quarta, Valéria Duarte de Menezes. Quinta, Larissa Balduini Lanza. Giuseppe. David de Paula Rocha. Rafaela Gonçalves Carvalho. Claudemir Reiman, Daniela Maria Menezes Braz, Leonor Pisani, Thalita Lima Santos Patente, Carla Daiane, Úrsula Pereira, Genilce Gomes, Aline Pietrobon, Edna Gomes, Fabiola Gava. Edna Gomes de Souza Silva, é bom falar porque Edna Gomes Sim. deve ter muitos. Fabiola Gava, Edna Virgínia Alves Hafner, Maria Paula Silva Mascarenhas, Joaquim Antunes de Almeida, Priscila Rosa Fagundes Martins, Joselita Pires de Oliveira, José Marcos Gedson Pinheiro, Elder de Jesus Maciel, Nájila Gádia Trelha Abis, Patrícia Vieira, Jane Okuma, Alexandro Alves Cameron, Maria Bispo e Luciane Maria Scheuer Alber. Tá aí a lista dos então, 30. Vocês, além do curso Família Forte, estão levando como presente a Masterclass Eduque Melhor Seu Filho, conhecendo seu temperamento. E, claro, quem adquiriu já o curso, levou mais uma porção de bônus, né? Então, não é simplesmente o curso Família Forte, que já é bom demais, é conteúdo para mais de metro, e poderá estar conosco ao vivo todas as semanas, mas também um caminhão de bônus que a gente disponibiliza para vocês. Além disso, você vai também receber bônus de uma outra Masterclass, que é a Masterclass Homeschooling na Prática. A gente vai enviar para vocês junto, né, com todos os outros bônus também. Isso foi decidido há pouco tempo, tá, gente? Olha, mais um presente que a gente quer dar para vocês, porque a gente sabe que tem muita família interessada nesse assunto. Exatamente. E é isso. É isto. Maravilha. Muito bem, vamos lá? Nós vamos receber o professor Robson, do Centro Hugo de São Vítor, que nessa noite vai falar para nós sobre a importância da formação moral, o imaginário moral. Isso vai contribuir demais para nós que somos família, que precisamos formar em nós esta imaginação moral e também nos nossos filhos. Ele vai falar sobre os contos, os clássicos, o que eles têm para nos ajudar como famílias, como casais, vai trazer isso para nós. O que existe ali, né, de lição, né, porque os clássicos escondem ali um ensinamento enorme e uma dica gigantesca
para que nós possamos descobrir coisas ainda mais profundas. Mas para falar sobre isso, eu chamo aqui o nosso querido amigo Robson Cardenas. Seja bem-vindo, meu irmão. Olá, tudo bem? Vocês me ouvem bem? Tudo bem, Robson? Sim, estamos ouvindo sem fone, graças É. a Deus. Ah, que bom. Bem-vindo, querido. Muito obrigado. É uma alegria muito grande estar aqui, né? Uma vez por ano eu passo aqui com vocês, porque o ano passado, bem nessa época, né, a gente fez uma live com a Deia. O ano retrasado, uma live com o Tiba, e agora uma live... Olha só. Encontro marcado de ano em ano, hein? Ano que vem já estamos agendados. É verdade, vamos deixar agendado. Bom demais, já. Cara, que bom. É uma alegria muito grande, né? Porque eu acho assim que vocês, um casal católico que ajuda muitas famílias. Eu gosto de dizer sempre que eu converso com as pessoas sobre homeschooling, que eu falo assim, olha, eu falo bastante para famílias homeschooling, mas a melhor palestra que eu já vi sobre homeschooling foi a palestra do Tiba no Rio de Janeiro. Eu nunca ouvi nada igual. E eu já vi palestra de americanos, universidades dos Estados Unidos que falam de homeschooling. Nunca uma palestra me tocou tanto, me deu tanta força a decidir pelo homeschooling também, né, quanto a palestra do Tiba. Então, eu acho assim, falei para o Tiba hoje à tarde, né? Falei assim, vocês ensinam com a vida. Isso não tem valor. Isso é fantástico. Então, é uma alegria muito grande, muita satisfação, né? Uma honra para mim, para o Centro Hugo de São Vitor estar aqui com vocês. Oh, que bom, fico feliz por isso. Que bom. Glória a Deus. Vamos tentar ouvir o Robson um pouco mais. A gente está te ouvindo bem, tá claro o seu som, mas o problema é aqui. Isso. Fala para nós mais uma vez, Robson. Mais uma vez, Robson. Perfeito. Conseguimos. Melhorou? Agora Show tá de bom, bola. porque eu tava aqui, ó, colocando a cara para frente para conseguir ouvir, mas agora tá ótimo. Que bom. Maravilha. Robson, os clássicos, quantas histórias, muitas histórias chegaram até nós quando crianças ouvimos, algumas versões delas, né? Muitas literaturas antigas que nasceram como que uma inspiração também de uma vontade humana de buscar, uma vontade íntegra, uma busca sincera pela verdade, buscar expressar as verdades, né? E que foi uma inspiração de Deus também, porque Deus que cria o homem coloca no coração dele essa busca pela verdade e esse senso comum, essa percepção das verdades de Deus inscritas na própria natureza humana e no ser das coisas criadas, né? Sim, é verdade, Tiba. A gente ia ensaiar hoje à tarde, falei pro Tiba, eu vou mandar para você alguma coisa que eu vou falar, e apurou aqui, Tiba, você me perdoe. Então a gente tá fazendo na raça mesmo, né? Não tem, é tudo improviso, a gente tá ao vivo duplamente, né? Não combinamos nada antes. Mas eu acho que essa introdução que você fez, eu acho que é o lugar certo para a gente começar, porque eu vejo entre os católicos, às vezes, eles rejeitam o poder que tem essas histórias, o poder que tem os clássicos, porque eles estão esperando um conto, um clássico católico. Pode até existir um ou outro, mas eles não são bons, né? Então, é na literatura clássica, aquela que é comum, que nós vamos encontrar verdades do catolicismo, nós vamos encontrar virtudes. E a pergunta o tema dessa live, né? Como os clássicos podem salvar o seu casamento? Os clássicos podem realmente salvar um casamento? Então, como que isso vai acontecer na prática? Por mais perfeito, né? Eu acompanhei o Famílias Fortes, segunda, terça e quarta, achei assim incrível, né? Vocês estão de parabéns. E eu acompanhei e realmente temas que vocês tocaram faz a gente pensar no seguinte, que por mais perfeito que o casamento esteja hoje, a gente pensa, famílias fortes é para aquela família que está lá destruída, que está com problema, aí eu vou comprar e vou dar para minha amiga para ela consertar o marido dela. Não, graças a Deus aqui em casa não precisamos do Famílias Fortes.
Mas os temas que vocês foram tocando e foram, eu acho que inspirados pelo Espírito Santo, foram conduzindo, são temas que nos levam a pensar que mesmo a família que hoje está forte, né, que hoje, pode-se dizer, um casal perfeito, ele precisa se blindar. Ele precisa aprender a continuar sendo uma família forte. Porque por mais perfeito que o casal seja, às vezes as coisas podem mudar do dia para a noite. Às vezes tá tudo bem e um probleminha vai aumentando, 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 vira aquela bola de neve e quando vê, o casamento está indo para o ralo. Né? Em poucos dias o marido está indo embora, a mulher está mandando o marido para fora de casa. Porque muitas vezes o casamento, para ele dar certo, tem um dos dois que está engolindo, né? Tem um dos dois que está ali sentindo, e o outro vai colocando todos os excessos dele, o marido vai colocando todos os excessos, às vezes da preguiça, né? A mulher não aguenta mais ver ele na frente da TV, não aguenta mais pedir ajuda dele para cuidar das crianças. Ele nunca é capaz de pegar o bebê e trocar uma vez para a mulher descansar as costas um pouco. E ele acha que isso não magoa a esposa, mas vai magoando aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos, até que uma hora o marido comete um erro. E o erro não é tão grave. Mas aquele coração da esposa já está tão machucado, né, que aí, por causa daquele errinho, tudo explode. Então, eu acho assim, primeira coisa, fazer as famílias, né, que querem permanecer fortes. Para aquelas que estão com problemas, com dificuldades, mas para aquelas que querem permanecer fortes também. Então, eu atendo muitas famílias aqui. A gente acaba, pela seriedade do trabalho e pelo nosso apostolado, né? O nosso apostolado, nós temos um centro cultural em Foz do Iguaçu, né? E aqui nós fazemos experiências com educação clássica. E isso chama a atenção das famílias, elas começam a frequentar o centro cultural procurando a educação clássica, elas vão descobrindo que nós temos aqui um trabalho pró-vida, que nós temos um trabalho com as famílias. E acaba que eu acabo atendendo casais, mães com problemas com os filhos, e eu vejo que nós conseguimos ajudar. Na maioria dos casos, nós conseguimos, né, salvar casamentos. Como vocês fizeram nessas 3 noites, eu tenho certeza que muitos casamentos foram salvos, né? Talvez as tentações, as provações para vocês não foram fáceis esses dias, não foram fáceis semana passada, porque Deus queria agir, né, através de famílias fortes. E aqui também a gente, né, não tem noção, às vezes, do trabalho, até onde chega o trabalho que a gente faz, mas Deus, às vezes, nos dá a graça de ter um retorno, um feedback, para a gente saber que não está errando e continuar fazendo aquilo que a gente está fazendo. Então, eu atendo muitas famílias e eu vejo muito isso. O casal está tudo bem, as coisas estão perfeitas e, de repente, começa a ter problema. Né? Depois dos 40 anos, já tinha 20 anos de casado, 15 anos de casado, e começa a ter problema. Esses dias, por exemplo, eu atendi uma mãe e ela falou assim para mim: professor, pensa na vida perfeita até agora. Aí meu filho, ele está se formando em medicina. O ano que vem ele vai só fazer a residência no hospital, mas o curso ele já vai terminar. Só que eu peguei o celular do meu filho e eu estava olhando eu sempre dou uma olhada no celular dele, né, que ele anda aprontando, e eu vi que ele está envolvido com prostitutas, professor. Ele está envolvido com garotas de programa, e eu queria a sua ajuda. E ela estava aflita, assim, dava para sentir na voz, assim, não estava nem saindo a voz dessa mãe, né, e dava para sentir o telefone, um choro sendo segurado ali, né, a voz começa a embargar, e aí eu falei: o que o teu marido acha disso? Aí ela falou assim: professor, aqui em casa nós combinamos. O trabalho do meu marido exige muito dele. Exige muito, ele trabalha bastante. Então, assim, a gente tem condição. Inclusive, para os nossos filhos, né? Um formou em medicina, o outro está formando em medicina, o outro está começando direito, tudo na particular, mas graças ao trabalho do meu marido. Então, nós combinamos o seguinte: como ele trabalha 8, às vezes 10 horas por dia, quem cuida da educação das crianças sou eu. Eu falei: tudo bem, mas o que ele acha dessa situação específica? Se até agora você não teve problema, lá não tive problema. Pensa no menino bom. Ele vai à missa, ele faz tudo certinho. Eu tomei um susto, eu tô sem chão. Quando eu olhei ali e vi ele combinando o preço para sair com uma garota de programa, professor. Porque ele nem namorada tem para se dedicar à faculdade de medicina. E aí, isso aí é a vida, né? A gente tem uma lógica de vida perfeita na nossa cabeça, mas a vida real não é assim, né?
A vida real não é assim. E aí eu falei para ela, eu quero saber a opinião do teu esposo. E ela disse assim, professor, ele falou para mim isso que eu falei para o senhor agora há pouco. Eu falei, não, me diga, o que ele falou com as palavras dele? Professor, ele falou isso. Ele disse assim, bom, a educação é por tua conta. Você é responsável por educar eles, converse com ele e dê teu jeito. Eu não tenho tempo. Aí ela se queixou bastante do filho e eu disse para ela assim, olha, você vai ter que consertar a situação. Mas o problema aí não é teu filho. Teu filho, ele já é consequência. Você vai ter que ter uma boa conversa com teu marido. Ter uma boa conversa com teu esposo. Você vai ter que dizer para ele assim, ó, você não pode florear. Você não coloque orégano na receita que eu estou te dando. Eu falei pra ela. Você pega a receita do jeito que eu estou te falando e você diga assim para ele. Vai dizer para ele assim, olha, até aqui eu me esforcei tudo que eu pude para cumprir o nosso combinado. Mas agora eu preciso da tua ajuda. O nosso filho tem 2 pessoas que são importantes na vida dele. 2 pessoas que vão impactar a vida dele para sempre. E vão, inclusive, impactar a vida dos filhos dele e dos netos dele. Essas 2 pessoas sou eu e você. E você influencia a tua vida muito mais do que você pensa. Mesmo se você está em silêncio, mesmo se você não se mete na educação deles, mesmo se você não para em casa, você é a pessoa mais importante na vida do nosso filho. Não existe nenhuma pessoa, nenhum professor, ninguém. Por mais que ele possa se ludibriar com o professor lá da medicina, com algum influencer da internet, mas você é a pessoa mais importante e que mais vai influenciar a vida do nosso filho hoje e para sempre. Então é o seguinte, você queira assumir essa responsabilidade ou não, se você quiser continuar na responsabilidade só de trazer dinheiro, tudo bem. Você assumindo ou não, você vai prestar conta um dia pelos erros e pelos acertos da vida do nosso filho. Eu vou também, a minha parte, e você pela tua parte. E ela falou, professor, se eu fizer isso daí, ele vai me mandar embora de casa. Eu falei para ela, se você não fizer isso daí, você vai perder o teu filho. Eu fui diretor de um hospital aqui, eu era chefe dos médicos, então eu conhecia muitos médicos. E assim, era uma lástima, mas os médicos, uma boa parte eram viciados, né, em drogas, tinham problemas de relacionamento, né, problemas afetivos sérios, não só no casamento, mas até aqueles que eram solteiros, médicos com históricos de tentativa de suicídio. Eu falei, então assim, ele se formar médico não significa que ele vai ser feliz. Ele pode até ser um bom médico. Agora, você pode mudar o futuro do teu filho se você acordar o teu marido. E o que eu digo para ele falar para ele, professor? Você vai dizer para o teu marido falar assim para o teu filho. Olha, eu sou teu pai e eu vou te dar uma ordem. A tua mãe me disse que você está andando garota de programa. Eu me mato para trabalhar. Eu trabalho 8, 10 horas por dia para você poder fazer essa faculdade de medicina. Então é o seguinte, se você é homem para ficar pagando garota de programa, a partir de agora você vai ser homem para pagar o teu curso. Eu não vou mais pagar a tua faculdade. Ou você para com isso agora, ou você trata de trabalhar e se sustentar sozinho. Inclusive, eu não quero mais que você more aqui. E é o teu marido que tem que falar isso. E aí deixei. É fácil falar para os outros fazer, né? Aí deixei. Passou 3 dias e ela me ligou. Ela falou, professor, funcionou. Incrível, professor. Eu achei que o meu marido ia me xingar. Ele ouviu tudo que eu falei e ele falou, meu Deus, imagina, claro, nós temos que resolver isso aí. Não dá para deixar o menino fazer isso aí. Ele vai jogar a vida dele no lixo. Tudo que a gente investiu até agora, a educação, a preparação, vai tudo para o lixo, porque isso aí é um caminho sem volta. Se ele entrar nessa daí, ele vai viciar e ele vai acabar, e ele não vai ter namorado, não vai ter esposa, não vai ser feliz com mulher nenhuma. Claro que eu vou falar com ele. E ela se surpreendeu porque o marido foi. Agora você veja o risco que eu corri. E se o marido se revolta, fala, mas não vou falar. E se o filho se revolta? Eu falei, e o que o filho fez? Ela falou, ele chorou e entregou o celular dele para mim. Falou, mãe, eu vou ficar uns dias sem celular. E o menino chorou quando o pai falou.
O pai tem essa autoridade, né? E aí como é que corre um risco desse? E se dá tudo errado? E se lá na ponta da coisa o menino resolve, sei lá, né? Resolve tomar outra atitude da esperada? Por que eu corri esse risco? Porque essa situação não me era estranha. Eu sabia lidar com essa situação. Então, os clássicos, eles fazem isso com a mente das pessoas. Porque no clássico, Deia, você aprende a ter contato com as grandes ideias. Então, quando eu leio, por exemplo, um livro de Platão, de Aristóteles, de Shakespeare, eu estou aprendendo a pensar como eles, que são as grandes mentes da humanidade. Então, eu estou tendo contato com as grandes ideias. Então, a minha mente, ela vai se abrindo. E algo muito interessante na literatura é que não existe nada de novo que o homem possa viver que já não esteja na literatura. Então, tudo que nós pudermos imaginar de viver um dia, alguém já viveu e está na literatura. Principalmente literatura grega e romana, que são civilizações que têm começo, meio e fim. Então, por que a civilização grega é importante para o catolicismo, né? Está nos pilares do catolicismo, a filosofia grega. Então, a cultura grega é importante para nós. Porque a cultura grega é uma cultura, é um povo civilizado que teve começo, meio e fim. Teve o sofrimento do começo, teve a sua ascensão, teve o seu declínio. Então, tudo que uma pessoa pode viver na vida dela, tudo que um ser humano pode inventar na era cristã, alguém já viveu naquele período da civilização grega e também na civilização romana. Então, os clássicos trazem, né, essas histórias aonde nós vamos aprendendo a identificar modelos. Então, essa história dessa esposa, eu consegui ajudar ela porque eu li um livro chamado Odisseia. Um livro que é, vamos dizer assim, assinado por Homero, né? Todo mundo diz que é de Homero, mas há dúvida se esse Homero realmente existiu. Alguns dizem que ele existiu, mas que Odisseia tem uma linguagem diferente do seu primeiro livro, que é a Ilíada. Então ninguém sabe realmente, mas é comumente, né, dizer que o autor de Odisseia é Homero. Então, na Odisseia, eu entendi isso. Lendo a Odisseia, eu entendi esse poder que o pai tem. E essa responsabilidade que o pai precisa tomar. E que às vezes a mãe, coitada, quando ela toma, quando o pai é muito apático, quando o pai é um bunda mole, e a mãe tem que tomar esse papel, para a mãe, isso daí é muito doloroso. É muito doloroso. Ela precisa desse respaldo da autoridade, da segurança que o pai tem que dar para ela. E o pai, ele tem que criar essa noção de que ele, tudo que ele faz, ele está sendo assistido. A vida dele, às vezes nós queremos fazer algo grandioso para que a nossa vida tenha significado, mas o significado da nossa vida não é para nós. O significado da nossa vida é para os outros. É para aqueles que assistem a nossa vida. A vida de Deia e Tiba, né? Para Deia e Tiba, né? Estamos nós aqui morando no sítio, trabalhando, cuidando dos nossos filhos, não fizemos grande coisa. Né? Não nos tornamos mundialmente famosos, grandes autores, grandes artistas. Né? Temos aqui o nosso canal para ajudar as pessoas, mas não fizemos grande coisa na vida. A própria vida é uma grande coisa. Agora, as pessoas que assistiram, que acompanharam a vida de Deia e Tiba, é para essas pessoas que a vida da Deia e do Tiba foi significativa. Então, muitos têm depressão hoje porque não encontram significado para a sua vida. E nunca vão encontrar. Sinto muito, mas nunca vai encontrar. Porque este significado não é para mim. O significado da minha vida é para os outros. Você veja na Bíblia. A Bíblia tem uma mulher chamada Ruth que me intriga muito. E intriga meus alunos, porque eles falam assim, nossa, professor, o senhor já invoca com a Ruth. Mas não entra Ruth na minha cabeça. Por quê? Você tem uma lógica na Bíblia, você tem ali os profetas, né? Depois você tem os juízes, né? Você tem Jefeté, Gideão, depois você tem os sacerdotes, né? Começa com Eli, que aí ele é juiz e profeta, e depois de Eli, né, começam a vir novamente os profetas, e aí vem os reis, né? Vai surgir Saul, daí vai vir o rei Davi, vai vir Salomão, depois vem o filho de Salomão, né, que tem um nome bem diferente, não vou lembrar agora, né, que aí vai só declínio, né, depois do rei Salomão.
Agora, então você tem uma lógica na Bíblia, só que tem uma parte ali que não tem lógica, que é a Ruth. Porque eu tenho Abrão, Isaac, Jacó, né? Eu vou tendo a genealogia de Jesus é muito perfeita, aparece na Bíblia. Só que, de repente, aparece essa Ruth. Ela nem era judia, ela era tipo ela tinha abandonado o judaísmo. Então ela tinha sangue judeu, mas ela não era judia, ela não praticava. E aí ela abandonou, né, os judeus e foi atrás de dinheiro com o seu marido. E 2 filhos para criar. Aí o marido morreu, os 2 filhos dela casaram, ela ficou viúva, os 2 filhos delas casaram. Um deles casou com uma mulher chamada Noemi. Não, desculpa, ela era Noemi, né? Desculpa, tô inventando. Noemi era a mãe de... Noemi. E aí o marido de Noemi morreu, os filhos de Noemi casaram, um dos filhos de Noemi casou com Ruth. E aí os meninos morreram, o marido morreu, ficou Ruth com a sogra. E aí o que Ruth fez de extraordinário na Bíblia? Ruth cuidou da sogra. Ela fez isso. Então, que significado tinha para a vida dela? Ruth não sabia o tanto que ela era importante. Ruth, quando o marido morreu, a sogra falou, agora vai viver tua vida. Deixa eu quieta, né? Deixa eu viver minha aposentadoria, mas não tem aposentadoria, eu vou cuidar da senhora. Mas deixa eu voltar lá para o meu povo, lá, alguém vai me dar abrigo. Não, eu vou ficar com a senhora. Mas você não vai nem poder entrar lá, porque você não é do meu povo. Não, mas eu vou, nem que seja para ser escrava. Eu quero ficar perto da senhora. E dito e feito. A Ruth foi com Noemi e virou escrava, né? Foi trabalhar numa fazenda e ela trabalhava duro para conseguir um pouquinho de dinheiro para comprar comida para a sogra, para Noemi. Então, basicamente, o feito de Ruth é esse daí na Bíblia. Que significado tem a vida de uma mulher que não tinha para onde ir depois que o marido morreu e resolveu se dedicar a cuidar da sua sogra? Para ela, se ela se prendesse a ela, nenhum. Para nós, Ruth está lá na árvore genealógica de Jesus Cristo. Ruth é a avó do rei Davi. Então, sem Ruth não teria Jessé. Sem Jessé não teria o rei Davi. Sem o rei Davi, a genealogia do Cristo não seria a mesma. Talvez Jesus não teria vindo à Terra até hoje. Então, a nossa vida, ela não é significativa para nós mesmos. Ela é significativa para os outros. Então, o pai, especificamente, a vida dele é muito significativa para o filho. A mãe também, né? É que eu estou falando desse caso que eu atendi a família aqui. Mas os dois, o pai e a mãe. É como eu disse para a mãe, o teu filho tem 2 pessoas que vão influenciar a vida dele para sempre, mais que qualquer professor. É você e teu marido. Então, eu entendi isso daí, e quem lê a Odisseia prestando atenção vai entender isso daí também lá na Odisseia, no final. Quando o Odisseu volta para casa, né, a esposa recebe ele com muito amor, muita paixão. O filho não dá muita bola para ele, aí ele vai encontrar o pai. Aí o pai diz assim, como é que eu vou saber que você é meu filho? E aí ele diz para o pai dele assim, nós estávamos passeando no bosque, embaixo de uma árvore de laranja, e você disse para mim, tá vendo essas laranjeiras? Aquelas pereiras, essas macieiras? Elas serão tuas um dia. E aí o pai abraçou ele e falou, é você mesmo, meu filho. Então o que é aquilo dali? A lembrança da infância dele, ou seja, o momento mais importante da vida do Odisseu era ele embaixo de um pé de laranja com o pai. O momento mais importante da vida dele. Aquele momento que só os 2 sabiam que tinha existido. Ninguém poderia se passar por ele. Era um momento entre ele e o pai. Aquele momento de Déia e Tiba, que só Déia e Tiba sabem que eles tiveram. Um momento marcante da nossa vida que a gente pode ter tido com o nosso pai. Talvez vale a pena pensar agora qual é o momento que eu tive com meu pai. Um momento marcante que, se eu tivesse no lugar de Odisseu, somente eu e meu pai saberia que aquele momento existiu. Esse momento marcante entre Odisseu e seu pai fez eu entender o meu papel de pai.
E ainda ajudar outras pessoas, ajudar outras mulheres a fazer o marido entender qual é o seu papel de pai, que ele não pode fugir da responsabilidade que ele tem ali. Então, só eu falando, né? Professor é assim. Não, Professor é é para assim. essas. E nós Isso aí. estamos aqui para ouvir, e tá ótimo, professor. Eu achei muito interessante a história que o senhor contou, de uma situação real, né? Porque para nós também chegam as mais diversas realidades de pedido de ajuda. E como é importante, né? Como nessa situação desta mãe pedindo ajuda já para um filho adulto. Se ele já está formando em medicina, ele já é um filho adulto. Como é difícil dar remédio para situações que os pais vivem já com filhos adultos. Porque enquanto está ali na idade da formação do caráter, da formação da personalidade, ainda tem muito que ser feito. É fácil de... Claro, exige esforço dos pais, mas ainda se pode fazer muita coisa. Agora, com um filho já adulto, é preciso muita sabedoria e uma ação firme e enérgica daquele que é o cabeça da casa, e nisso o Senhor foi formidável, foi assim aquela sabedoria de Deus unida à sabedoria que os clássicos lhe trouxeram. Né? Então, é preciso, em alguns momentos da nossa vida, atitudes mais firmes. E essa sabedoria veio pelos clássicos. A gente poderia dizer, então, que a experiência com os clássicos, o contato com os clássicos, elas trazem para nós como que esse arcabouço de respostas para perguntas, situações que um dia poderão acontecer na nossa vida. E por isso que ela é tão importante para a criança também. Porque quando a criança lê uma fábula ou ela lê um conto, a criança não tem grandes problemas para resolver. A criança tem que cuidar de estudar, falar a verdade, ter os seus momentos ali, comer tudo que a mãe coloca na mesa, né? Se relacionar com seus colegas, a criança não tem muitos problemas. Mas aquele contato com os clássicos vai dando para a criança essa formação moral, esse arcabouço, essa coletânea de respostas para aquilo tudo que um dia a vida vai lhe apresentar. E por isso que é tão importante. Por isso que eu enriqueço tanto uma criança quando eu coloco ela em contato com a boa literatura, com as fábulas desde pequenininha, com os contos, porque eu vou trazendo esta riqueza para a formação do imaginário da criança que ela não teria se ela estivesse diante de uma tela, escutando músicas baixas, games, vídeos, e minando ali a formação do seu imaginário. Eu achei fantástico, porque eu fiquei esperando como que o Senhor ia se sair dessa situação. Eu falei, o que ele vai dizer para essa mãe? E foi na Odisseia que foi encontrar a resposta. Fantástico. Exatamente. Né? Eu penso que isso tem muito a nos ensinar. As famílias não estão habituadas a isso, né? Nossa geração não foi formada para esse contato com a boa literatura. Eu me lembro muito, assim, eu conhecia todos os contos, mas porque a minha bisavó me contava. Eu não tinha o contato com os livros. Quando muito, uma versãozinha mudada, diferenciada, que minha tia emprestava, mas minha avó contava muito. A história da gata borralheira, da Branca de Neve, do gato de botas, do Pinóquio. Minha bisavó, que foi quem praticamente me criou, ela me contava. Né? E eu ficava maravilhada e eu amava estar com ela para ouvir essas histórias. Eram os momentos mais gostosos que eu tenho lembrança assim das tardes chuvosas e minha avó contando inúmeros contos assim e assim do jeito dela, né? Uhum. Mas muitas vezes uma versão mais aproximada do que é a versão original dos contos do que aquilo que a gente foi vendo depois com Disney e companhia, né? Uhum. E eu penso que isso também me ajudou de certa forma. Eu lembro que eu ficava indignada com o pai da gata borralheira, porque que ele não fazia nada diante da maldade da madrasta e das irmãs, né? O pai da Branca de Neve, por que ele não defendia ela da maldade da madrasta? Então, essa figura do pai, de fato, ela é muito importante, né? Porque Sim. tem que ser essa figura da proteção na casa, né? Uma vez, pode falar.
Eu ia falar que é curioso, né? Isso aí até a gente explica nos cursos aqui, a ausência do pai nos contos de fadas. Todos têm a ausência do pai, né? Poxa, por que não aparece um Tiba ali, mete o pé nesse negócio? Tem que sofrer tanto e o pai tá ali do lado e não enxerga. É isso aí mesmo. Uma vez, eu sempre conto que muitos anos atrás, eu ainda vivia em Divinópolis, participava, era membro de uma comunidade lá, e uma vez um pai procurou a comunidade para pedir ajuda para o filho, por causa do filho, um problema com o filho. Ele era muito ausente na vida do filho. Ela tinha feito tudo errado, assim, o filho ele foi muito omisso, tentou resolver situações de forma muito errada, e ele tinha descoberto que o filho estava usando drogas. E ele não sabia como agir, ele ficou completamente paralisado. E aí ele foi buscar ajuda na comunidade. Eu lembro que um amigo nosso falou com ele assim: olha, diante de tudo que você contou, da sua omissão, das coisas erradas que você fez, da sua ausência, antes de qualquer coisa, eu vejo que você tem que fazer um gesto de amor para com seu filho, antes de qualquer coisa, né? Porque esse pai tinha recebido uma orientação de botar o filho para fora de casa, né? E aí, antes de qualquer tentativa, né? Então, ele não tinha tido nenhuma conversa com o filho. E aí, ele foi orientado a tomar esse caminho, uma vez que ele nunca tinha percorrido esse processo. E ele fez, ele chegou em casa, entrou no quarto do filho, coisa que ele não fazia, sentou na cama do filho e ficou esperando o filho chegar. E olha que surpreendente, o filho chega, leva um susto primeiro, meu pai sentado aqui dentro do meu quarto, ele nunca vem aqui, né? Aí o pai fala com ele assim: eu quero conversar com você, senta aqui do meu lado. E o filho senta. Ele vira para o filho e fala assim: eu descobri que você está usando droga. Primeira coisa que o pai falou: eu descobri que você está usando droga. Aí quando o filho foi querer falar alguma coisa, ele falou: espera, deixa eu acabar de falar. Eu descobri que você está usando droga e eu quero te pedir perdão. Porque se você está buscando isso, foi porque eu não te levei no futebol, eu nunca entrei no seu quarto, eu nunca te dei um abraço e um beijo, eu não ia nas reuniões de escola, eu não fui presente na sua vida, eu faltei com isso, e eu quero te pedir perdão, porque essa falha também é minha. De repente o filho levanta, vai até a gaveta, abre a gaveta, debaixo das roupas, ele enche a mão com 5 papelotes de maconha, abre a mão do pai, coloca ali aquilo e fala assim: pai, a partir de hoje, eu nunca mais ponho essa porcaria na minha boca. Parece que aquele filho estava o tempo inteiro esperando o momento que o pai o abordasse. Parecia que aquele filho estava esperando o tempo inteiro a presença do pai de alguma forma. E até que enfim chegou. Isso não foi consciente. Ele não pensou: eu vou fazer coisas que vá atrair meu pai. Não. Ele foi conduzindo a vida dele de forma que ele foi se revoltando contra a vida, contra as coisas, contra ele mesmo. E foi buscando subterfúgios para isso. E acabou que ele descobriu que o que ele de fato queria era a presença da lei, da ordem novamente em casa, do papel do pai, que tem que estar presente, que tem que definir regras, que tem que ser aquela voz que dê conforto e estabilidade emocional para dentro de casa.
né? O pai é aquele que, diante do desespero do filho ou da filha, vira e diz: calma, eu tô com você. Se der errado, eu estarei aqui e a gente vai tentar de novo, né? Assim também o marido com a esposa, a mesma coisa, né, Robson? Sim. O marido, ele causa estabilidade. A mulher, em meio a tantas agitações e preocupações e até às vezes histerias, o marido é aquele que mostra para ela que existe alguém que está ali presente e vai amparar e que vai solucionar problemas. E olha, você falando, Tiba, desse papel, trazendo de novo esse papel do marido, eu lembrei de uma outra situação. Até é interessante porque nessa situação que eu contei para vocês, eu ajudei essa esposa a corrigir o marido para corrigir o filho. E aí eu contei para um amigo aqui no Centro Cultural, e ele falou assim, engraçado, né? Porque o senhor não tem filho adolescente, não tem filhos jovens. O meu filho mais velho, ele tem 8 anos. Né? Então, como que o senhor consegue ajudar, né, uma mulher, né, de 50 anos que já tem um filho criado, terminando a faculdade, se o senhor ainda, né, o seu filho mais velho tem 8 anos, o senhor não viveu o que ela viu, o senhor nunca foi pai de um adolescente e de um jovem para saber essas coisas. Como é que o senhor sabia? É o que os pais querem saber, como é que eu faço, né? O que o pai e a mãe devem fazer? E a resposta é o tema dessa live, é por causa dos clássicos. Então, nos clássicos eu tenho modelos, né? Eu tenho os arquétipos, né, que a mente humana entende, e aí eles ficam gravados no inconsciente. Você lê a história e não vai lembrar dos detalhes, fica no inconsciente. Mas quando você está diante de uma situação difícil, o teu inconsciente traz aquilo. Vou explicar melhor, e aí já vou voltar lá no que o Tiba estava falando. O medo, digamos que você tem medo de barata, né? As mulheres é muito comum ter medo de barata. Não sei porquê, né? O bichinho pequenininho, mas vai ter medo de barata. E, nossa, na minha faculdade tinha uma menina que, quando ela via barata, assim, ela ficava histérica. Ela subia na cadeira, subia na carteira, e faculdade pública, não se imagina que mais tenha barata. Tinha na época, né? Hoje talvez não tenha mais. Não posso falar agora. Até porque eu parei de dar aulas já faz uns 5, 6 anos que eu não dou mais aula na faculdade. E aí ela subia na carteira, assim, ela desesperava. Tinha que trazer água para ela e acalmar ela, se ela visse a barata. Esse medo de barata está no inconsciente. Se esse medo de barata estivesse na consciência, ou seja, se ela tivesse o tempo inteiro o medo de barata na cabeça, né, ela se tornaria uma maníaca, se tornaria doente. Ela não conseguiria sobreviver, porque ela ia ver barata em tudo, ela ia supor, né, e ela, assim, ia ficar louca. Então, esse medo de barata, que deixava perdida naquele momento, desestabilizava a menina naquele momento, ele ficava lá no inconsciente guardado. Quando ela via barata, aquilo era como um gatilho mental. Trazia algo do inconsciente para o consciente. E aí ela surtava. Então, isso aí é o jeito ruim de explicar a coisa, porque eu estou falando de um ponto ruim. Mas a coisa boa, ela também é assim. Eu teve um menino que eu conheci ele, inclusive é aí da terra de vocês, aí do Rio Grande do Sul. Conheci ele através do Padre Victor. E aí eu indiquei para o menino ler Madame Bovary. E ele leu Madame Bovary, e ele estava indo trabalhar de manhãzinha cedo, passando no viaduto, e ele viu uma mulher de roupão em cima do viaduto. Ele passou, primeiro ele falou assim, pessoal, e essa louca de roupão, 5:30 da madrugada, da manhã, ela de roupão em cima do viaduto. Aí ele falou que já se ligou, pensou, essa doida vai se matar. Aí ele acelerou a moto, disse que para não ser testemunha. Ele pensou, eu não quero nem ver. Aí ele andou um pouco e ele falou que ele lembrou do Madame Bovary. Ele falou, não posso, tem que voltar. Aí ele virou a moto, voltou, pulou na mulher, derrubou ela no chão e agarrou ela, ela tentava se bater. Aí ele falou, de repente, parece, falou, professor, é bem que o senhor falou, parece que o inconsciente, foi igual se eu visse uma barata.
eu agi no automático. Veio de algum lugar aquilo na minha cabeça, eu agi no automático, derrubei, eu já fiquei segurando. Ele falou, aí quando eu olhei, né, no asfalto, assim, né, meio escuro ainda, eu vi uma menininha subindo de pijama, correndo, gritando mamãe. E aí já subiu um homem correndo atrás. E aí ele veio e falou, muito obrigado. Você salvou a minha esposa. Ela saiu de casa, deixou esse bilhete aqui na geladeira que ela ia se matar. Então, você aprende a coisa no clássico, você tem os modelos, você vai lendo a história, às vezes você nem lembra mais daquilo, mas na hora que você é colocado diante da situação, aquilo vem. É como a barata que traz do inconsciente para o consciente aquela situação, a solução também vem. Então você lê lá Dom Quixote de La Mancha, de Miguel de Cervantes, lá está cheio de modelos da natureza humana observados por ele. Você lê Homero, você lê Dante Alighieri, e aí eu chego nessa situação que o Tiba estava falando do marido, né, do esposo. Ele assumiu o papel dele, como a casa fica mais brilhante, como a casa fica mais bonita, como a vida da esposa muda, a alegria das crianças, a casa vira um grande lar, você transforma, né, a moradia em lar. Quando o marido resolve, né, assumir aquela churrasqueira ali, aí ele coloca uma música, aí vai lá assando carne, aí ele pica a linguicinha, dá para o filho comer, né, corta a carne, aí ele sabe que cada um gosta, né? Um gosta da carne com mais sanguinho, o outro gosta do pão de alho. Nossa, mas eles dançam, é aquela festa. Então, porque o marido assume o seu lugar. Mas não é só na churrasqueira, né, que ele tem que assumir esse lugar. Então tem no livro A Ilíada, é um livro também de Homero, né, a Ilíada e a Odisseia, tem uma cena que passa desapercebido pelos grandes literatos, estudiosos de literatura, né? Nós aqui nós não somos grandes estudiosos de literatura, aqui nós gostamos de literatura, né? Nós degustamos, nós aproveitamos a literatura. Não temos muito esse negócio científico para estudar poesia, né? Nós gostamos de viver a poesia. E então a gente presta atenção em umas coisas que ninguém presta. Então tem uma cena que o Heitor, ele está na guerra, ele está em combate, né? Ele está na guerra de Troia. Então a Ilíada, para quem não sabe, é o livro da guerra de Troia. E ele está lá no meio da guerra e ele volta para casa. Ele volta para casa se despedir da esposa. Falam para ele assim que a briga é entre ele e um lutador do outro lado, um outro guerreiro. Então, em vez de todos esses homens morrerem, basta, né, que o Heitor e o Aquiles lutem. A gente vai salvar a vida de um monte de gente. É como se a gente tivesse uma guerra entre o presidente do Brasil e o presidente dos Estados Unidos, e os dois países entrassem em guerra, mas isso era uma briga pessoal. Então, deixa que o presidente do Brasil brigue diretamente e se resolva com os Estados Unidos. Vai poupar a vida de muitos soldados. Uma mãe só vai chorar, não vai ser um monte de mulher chorando, vai ser a mãe de um dos dois que vai chorar. Se estiver viva, a esposa de um dos dois que vai chorar. Então, era mais ou menos essa situação. Se Heitor e Aquiles lutassem, resolveria a guerra. Então os dois iriam lutar. Heitor já sabia que ele ia morrer, porque o Aquiles, ele era meio Deus, né? O Aquiles, ele é metade homem, metade Deus na história. Ele é um homem-deus. Inclusive é uma prefiguração, também considerado uma prefiguração do Cristo dentro da literatura, né? A pessoa do Aquiles. Mas o Heitor não, o Heitor é um homem normal, então ele sabia que ele ia morrer. Então o Heitor volta para casa para se despedir da Andrômaca, da sua esposa. Os nomes é estranho, né? Andrômaca. Que a gente não está acostumado, né? Eu estava agora há pouco falando aqui para Maria, a gente está acostumado, né? O nosso imaginário tem Sandy Júnior, tem os Trapalhões, o Didi, o Dedé, né? Mas não foi sempre assim. No Brasil, antes do governo militar, nós tínhamos educação de qualidade e os jovens discutiam na escola, né, Andrômaca, Heitor, esses nomes eram comuns no Brasil, não é só na Europa, no Brasil era comum, a educação era realmente boa. E aí depois da guerra ela foi, né, tendo todo um processo de destruição planejado, né, não espontâneo, não é culpa nossa, né, mas foi planejado. E então são os nomes um pouco diferentes para nós. E aí ele volta a se despedir da Andrômaca e ela fala, mas que história é essa?
Onde é que você está com a cabeça? Eu não vou deixar você voltar. Eu vou criar nosso filho sozinho, porque você tem que ir lá. Não, pare com isso. Ela diz, Heitor, vamos fugir. Você não tem que ir lá da vida pelos outros. Não, mas eu quero morrer por Troia. Mas veja bem, esta cidade não vale nada. Você vai dar vida por essas pessoas. Pare com isso. Vamos pensar na nossa família. E Andrômaca não está errada, ela está certa num certo ponto, né? Mas a resposta de Heitor, ali no livro, ela está tão simples, ela passa tão desapercebida. Mas o Heitor, ele parte de um conceito que tem no livro inteiro, né? O livro tem um conceito que fica ali abstrato, mas que a gente percebe o conceito de que a covardia não salva ninguém. A covardia nunca salvou ninguém. Às vezes a gente, né, para fugir do embate, a gente dá uma de covarde, que era o que aquele pai que eu contei na história estava fazendo. Não, você educa as crianças. Eu vou trabalhar e trazer o dinheiro. Você vai escolher a escola, você vai acompanhar a escola, você vai educar. Nós organizamos assim. Não organizaram, você está sendo covarde. Ou seja, a covardia não vai poupar você da responsabilidade. A covardia não salva, mas a coragem, sim. A coragem Exatamente. que é um valor, e ela pode salvar. Enfrentar o que precisa ser enfrentado de maneira sábia, né? Também retrocedendo, às vezes, quando é preciso. Essa é a dinâmica, não é sair alavancando, atravessando tudo, né? Como perguntaram, né, para Aristóteles, né, o que é a coragem. Ele vá até o general e pergunte o que é coragem, depois não volte aqui e me diga. Aí foram lá o general. Coragem é avançar sempre, mesmo quando o exército inimigo é maior e você não retroceder. Aí eles voltaram lá. Então, ele disse que coragem é você sempre para frente. Aí ele mandou perguntar, então, para o general, mas se for como uma estratégia para ganhar a guerra, não seria bom ele talvez retroceder? Aí voltaram no general. E aí, general? Ele, não, é verdade. Retroceder nem sempre é um gesto de covardia, né? Às vezes de sabedoria, para você ganhar uma guerra, né? Então, às vezes, no casamento, você não tem que ter razão, você não tem que vencer sempre, você não... Então, retroceder e não querer ter razão para você ganhar depois, mesmo sabendo que você está certo, é sabedoria, né? Querer impor a sua posição e convencer o outro da verdade a todo custo, né? Não é o gesto de coragem, né, de Heitor. Isso não é da vida. Interessante também. Sim. E aí o que acontece ali? Heitor diz para ela assim, claro que eu não estou usando as palavras exatas do poema, né? Eu estou modernizando a fala de Heitor, popularizando, porque nem muitas pessoas conhecem a história. Mas aí ela está nessa posição da mulher. Como assim? Você vai ir dar a vida por Troia, você vai ir morrer por essa cidade, vamos fugir conosco. Ele diz, eu não posso fazer isso, por causa do nosso filho. O filho dele se chama Astyanax, quer dizer pequena estrela. Ele diz assim, eu não posso fugir. Isso vai impactar a vida do nosso filho. Quando o nosso filho olhar para trás, ele vai ver um pai que deu a vida por aquilo que ele acreditava, que é Troia. Forte, né? O exemplo. Agora, se eu fugir com vocês, eu vou até criar ele, mas eu vou perder ele, porque quando ele olhar para trás, ele vai ver um covarde. Que os outros em Troia morreram, mas o meu pai fugiu comigo. Que bonito. Ele diz, então eu não posso. E é mais bonito ainda porque tem uma lição profunda aí que Homero está nos ensinando. Quer dizer que quando o homem ele não tem mais razão pelo que lutar na vida, a mulher não tem mais o que amar em casa. Então, o que torna o lar, o que torna a missão da mulher nobre de ficar em casa? Quando o homem tem pelo que lutar. Quando o homem luta por algo nobre, a mulher está em casa, mas ela está pensando assim, meu marido não está se bobeando lá fora. Meu marido não está no bar. Meu marido não está chutando bola.
Não que eu seja contra jogar bola, né? Não me interprete mal se me verem chutando bola por aí. Mas tem gente que é demais, tem marido que exagera, né? É todo sábado, né? O único dia que ele fica em casa, aí ele vai chutar bola e irrita a mulher. Né? Ele tá lá assistindo televisão. Aí a mulher pensa, enquanto ele está assistindo televisão, chutando bola, tomando cerveja, eu tô aqui, não paro o dia inteiro. Esses dias meu filho foi para o hospital, o recém-nascido, né? O Pedrinho está agora acho que com uns 20 dias, e aí ele teve que voltar para o hospital, porque ele teve icterícia. E aí eu fiquei em casa com os outros 3. Eu falei, aí, nossa, eu já entendo muito, né, do que a minha esposa faz por nós. Mas quando eu fiquei com os 3 em casa, meu Deus do céu, eu falei, como que uma mulher dá conta disso, gente? É aí que você vê a coisa eu pensava assim, não, eu já faço muito em casa. Porque assim, eu ajudo ela a vestir os meninos, por exemplo, antes de ir para a missa. Domingo eu fui para a missa com os 3. Aí eu ajudo ela a vestir os meninos, eu já ficava me achando. Mas agora, assim, tipo, eu ajudo a vestir porque a roupa já está ali em cima da cama separadinha. Agora, onde é que acha a roupa? Eu pensei, imagine se eu tivesse que ainda pensar no lavar, no passar, né, nos dias que está chovendo, que está frio, fica secando aqui, secando ali para conseguir e tal. E elas têm toda uma ordem. E você não para o dia inteiro. Você termina de servir o outro já está lá no banheiro gritando para você. E se você não acompanha, um escova o dente errado, e não sei o quê, e coloca a calça do outro, né? Então, assim, só que a mulher vai fazer tudo isso com amor quando tiver sentido para ela. Agora, o que dá sentido ao trabalho da mulher? Ela saber que o marido está fazendo algo importante pela família dela. Que o marido está fazendo algo importante pelas outras pessoas, pela igreja. Aí ela vai amar o que ela tem dentro de casa. Então, a lição de Heitor e Andrômaca é essa. Quando o marido tem razão pelo que ele luta fora, né? Em Curitiba nós somos colega de missão na questão pró-vida, né? Nós defendemos a vida, e isso a gente não mostra muito na internet, mas fica nos bastidores, né? De a gente salvar, né? Sempre que a gente pode, né? A vida humana. Enfim, não dá para falar umas palavras, porque eu não sei como é que esse negócio do algoritmo, mas todo mundo entende quando eu falo defesa da vida. Então, o apostolado defesa da vida. Quando nós estamos lá lutando, nossa, mas dormiu fora de casa, mas viajou, foi para o Rio de Janeiro, foi para São Paulo. A mulher fica em casa com amor, porque o marido está fazendo algo nobre. Né? O marido está lutando, ele está dando a vida dele por algo que vale a pena. Ele está em sua guerra, né? Eu vou dar minha vida aqui em casa, né, porque aqui também vale a nossa luta vale a pena. E aí a mulher tem amor. Agora, Heitor nos dá essa lição. Quando o homem não tem mais pelo que lutar na vida, quando o dele é ficar no sofá assistindo televisão, né, ficar perdendo tempo, a no mulher videogame, não tem mais o que amar em casa. Não manjo, tanto problema que isso tem gerado. Mulheres que reclamam para a gente, falam, meu marido virou criança, ele só fica na frente do videogame, é uma luta, eu tenho que ficar repetindo com ele, coisa que eu tenho que falar com meu filho. Enfim, o professor Robson, a gente ficaria aqui até às 11 te ouvindo, pena que nós temos que terminar a live agora, já estamos até atrasados para a Coroa das Lágrimas, o pessoal já está esperando nós lá no outro link, então convido aqueles que estão aqui irem no outro link nesse canal que já está lá, tá? Só entrar e aguardar que a gente vai pular para lá. A gente queria te agradecer, professor Robson, muito, porque foi muito, muito bom. E eu imagino que riqueza se a gente pudesse continuar ainda, né? E o pessoal que chegou atrasado, mas se você já é aluno Família Forte, já adquiriu o curso, esta live vai ficar lá, né? Esta live que vai ficar lá, de bônus? Não, as 3 lives lá, né? E as 3 primeiras vai ser tirada daqui. Essa aqui vai ficar gravada para o pessoal poder assistir? Essa vai ficar para o pessoal assistir, no canal para o pessoal assistir. Ótimo. Então tá bom. Maravilha, viu, gente? Então vocês podem até indicar a live e assistir depois, porque é um assunto muito rico. Isso. E a gente quer aproveitar e agradecer muito o professor. Só muito falar que o pessoal está pedindo indicações de clássicos, né? Isso. Eu vou dar uma aula no Famílias Fortes. E aí, na aula dos Famílias Fortes, eu vou dar uma lista
de clássicos, né? Para os pais começarem a trabalhar com os filhos toda essa questão do imaginário, toda essa questão da moral, né? Então, vai estar lá, né, também no Famílias Fortes. E quem quiser saber mais, conheça o Centro Hugo de São Vítor no Instagram, né? Nós temos o curso Imaginação Moral e o curso Contos Maravilhosos. Muito obrigado também vocês pelo convite. A gente que agradece, professor. A gente agradece e a gente se Até vê. sua aula no curso Família Forte. Até lá. Essa era uma grande surpresa que eu queria, né, falar para vocês também, né, do Robson, aí dentro do Família Forte, dentro do curso. Uma aula bônus com ele. Isso. Tá Então, bom? e outra coisa, pessoal, aproveitem para falar em Família Forte, aproveitem, porque até meia-noite, até 11h59, você pode entrar na turma 2023 com o preço do ano passado. Depois de meia-noite, a partir de agora, daqui a pouco, 1 hora e 2 horas, daqui 2 horinhas, a gente vai atualizar o valor. Então, se você quer fazer parte dessa turma, faça agora. O link está na descrição desse vídeo aqui. Tá bom? Tá bom? A gente se vê lá. Vamos lá para outro link agora. Um Deus abraço, abençoe, professor. Tchau, Obrigada. tchau. Obrigado. Deus abençoe. Amém.